Paz do Senhor, amém? Vocês estão bom? Estão felizes? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos continuar nosso passeio pelo céu, nosso passeio pelo Everest, o topo do monte da revelação de Deus, o Santo dos Santos. Vamos passear no Santo dos Santos nessa noite, né? Como é bom termos revelação de Deus. Estamos estudando o Evangelho de João, a revelação do Filho de Deus. Estudamos na semana passada, tivemos uma introdução ao Evangelho escrito por João, porque entendemos que não existem 4 evangelhos, existe um evangelho que é descrito por 4 testemunhas a partir de 4 pontos de vista. Então, entendemos que o Evangelho de Mateus foi escrito primariamente para os judeus, por isso ele tem o propósito de revelar Jesus como o rei dos judeus. O Evangelho escrito por Marcos, ele foi escrito primariamente para os romanos, então ele tem o propósito de revelar Jesus como o servo sofredor e como o Senhor dos senhores. O Evangelho de Lucas foi escrito primeiro para os gregos e por isso ele tem o propósito de revelar Jesus como o Filho do Homem, o homem perfeito, o melhor, o homem perfeito. E o Evangelho de João, ele não foi escrito para um grupo em especial, ele foi escrito para a igreja e para judeus e gentios, então ele é para toda a humanidade e o propósito dele é revelar Jesus como Filho de Deus, a glória do Filho de Deus. Então, nós dividimos esse estudo aí em 3 grandes módulos, em 3 grandes capítulos, que são os 7 sinais que revelam que Jesus é o Filho de Deus, as 7 expressões ou 7 sentenças, 7 confissões de Jesus assumindo ser o eu sou, o Filho de Deus, e 7 encontros de Jesus em que ele se revela como o Filho de Deus. E descobrimos na semana passada que esse livro, que esse evangelho escrito por João tem um propósito. Na verdade, 2 propósitos que se fundem em um. Vocês lembram? João 20:31. João escreveu para que aqueles que estavam lendo crescem que Jesus é o Filho de Deus e que crendo tenham vida em seu nome. Então, o propósito é que todo aquele que tem contato com o que João está escrevendo, saibam que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, e que crendo nisso, tenham vida em seu nome. Amém? Então, partindo daí, se você quiser recapitular, relembrar, ouve lá o áudio da semana passada, pega os slides, as anotações, porque tudo que a gente vai aprendendo vai se somando, vai se acumulando para a gente construir um entendimento. Então, hoje nós vamos ler o capítulo 1 e é uma leitura um tanto quanto extensa, são 50 versículos. Então, eu proponho que a gente faça essa leitura de uma forma não sequencial, a gente vai fazendo ela de uma forma mais pausada. Então, a gente ao longo do tempo, ao longo do estudo, vai lendo os versículos. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, que você fique bem atento ao que nós vamos ler. Então, para a gente iniciar, eu convido os irmãos à leitura a partir do verso de número 1, até o verso de número 18 nessa primeira parte, amém? Então, João 1, do 1 ao 18. Está escrito assim: no princípio, aquele que é a palavra ou o verbo já existia. A palavra estava com Deus e a palavra, o verbo, era Deus. Ele existia no princípio com Deus e por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi criado se fez. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João, o João Batista aqui, não é o João que está escrevendo, para falar ou para testemunhar a respeito da luz,
a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Então, olha o propósito. Qual é o propósito do livro? Que todos creiam e que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Ou veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, ou que creem em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha aí mais uma vez a palavra crer. Aqueles que receberam, a saber, ou seja, que creem. Eles deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes, versículo 13, não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra, o verbo, se tornou carne e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, unigênito, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Aí mantenha a sua Bíblia aberta que a gente vai continuar lendo daqui a alguns minutos. Então feche seus olhos, vamos orar, pedindo a revelação do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição, sentamos e nos prostramos aos teus pés, Pai. Precisamos de ti, precisamos da tua revelação, precisamos, Pai, da tua graça, precisamos do teu Espírito nos revelando Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, Pai, em profunda obediência, em profunda rendição a Ti agora, Pai. Ah, Senhor, nós clamamos, Pai, para que todo pensamento que não está coerente ou condizente com aquilo que a Tua palavra diz, seja transformado nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que cadeias sejam quebradas, Pai, para que algemas sejam estouradas, Pai, para que vidas sejam restauradas nessa noite, Pai, que as trevas deem lugar à luz, Pai. Ah, Senhor, que aquilo que se perdeu, que aquilo que foi caído, que aquilo que foi destruído, seja regenerado pelo poder do nome de Jesus, Pai. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Gera um ambiente de adoração nesse lugar, um ambiente de rendição e de transformação, Pai, onde o Filho é glorificado, onde nós entendemos e cremos em Jesus como Filho de Deus, e crendo nele, nós recebemos vida, Pai. Senhor, nós queremos a sua vida em nós, Pai. Ah, Senhor, sopra dos quatro cantos da terra a sua vida neste lugar, assim como sopraste no homem, lá no jardim, sopra dos quatro cantos da terra nessa noite, e que nós saímos daqui cheios da Tua vida em nós, Pai, cheios da plenitude que há em Ti. Nós recebemos da Tua plenitude, graça sobre graça, Pai, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos e agradecemos, amém e amém, graças a Deus. Irmãos, se vocês leram o capítulo 1 em casa, ou lembram do capítulo 1 de João, que nós chamamos na semana passada de prólogo, que quer dizer um prólogo, é uma introdução, uma apresentação. Então no capítulo 1 de João está um resumo, está uma forma de síntese da ideia que ele vai transcorrer ao longo dos próximos 21 capítulos. Então o capítulo 1, ele merece uma aula só para ele. Então antes de entrar nos 7 sinais, 7 expressões e 7 encontros, nós dividimos aí o estudo de João em prólogo, depois 7 sinais, 7 expressões e 7 encontros. Hoje nós vamos estudar um pouco desse capítulo 1. Se a gente fosse detalhar versículo por versículo, a gente ia ficar um versículo por terça-feira e a gente não ia conseguir esgotar. São 50 versículos, mas a ideia central a gente precisa captar para entender todo o livro. Então olha que interessante,
Se você... Pode passar, Joãozinho? Pode colocar onde a gente parou? Pode passar. Aí, passa mais. Aí. Se a gente olhar, tem uma semelhança. Se você ler o capítulo 1 de João, você vai ver uma série de termos que se repetem ou que aparecem lá no Gênesis. A começar pelo primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Primeiro versículo de João, como que começa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante, não termina aí a similaridade ou as mesmas figuras se repetindo. Eu vou citar algumas que estão aqui no capítulo 1 de João, e você vai automaticamente começar a fazer a conexão com o que está lá no Gênesis. Por exemplo, a gente leu aqui no capítulo 1 de João a palavra princípio. No princípio era o Verbo, fazendo conexão lá com Gênesis 1:1. Deus, o Verbo era Deus, Deus criou, então tem o princípio, tem Deus, tem céus e terra, a terra era sem forma e vazia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Você vai ver que no João capítulo 1, céus e terra vão aparecer de novo, você vai ler daqui a pouco. A terra era sem forma e vazia, então Deus aparece e vem colocar ordem. Então tem ordem em Gênesis, tem ordem agora em João, tem o Verbo, porque disse Deus, Deus proferiu a palavra. Aqui tem o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então tem princípio, tem Deus, tem céus, tem terra, tem o Verbo, tem luz, porque disse Deus haja luz. O que aparece aqui já no início do texto quando a gente leu? João Batista veio para falar a respeito da luz. Ele veio dar testemunho a respeito da luz. Olha que interessante. Tem a luz, tem água, e você vai lembrar lá no Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o que o Espírito estava fazendo? Pairando sobre a face das águas. Aí o que João Batista vem fazer? Vem batizar com água. Então, olha que interessante, está se repetindo tudo. Parece que João intencionalmente está querendo recriar o mesmo cenário. Vocês lembram lá do princípio? Tinha Deus, no princípio tinha céus, tinha terra, no princípio tinha o Verbo, no princípio tinha água, no princípio tinha o Espírito se movia sobre a face das águas, no princípio tinha a vida. Aí João vai dizer aqui que a luz, ou que Jesus era a vida e a vida era a luz dos homens. No princípio tinha um homem encarnado, e aí João vai dizer aqui que Jesus encarnou, o Verbo se fez carne. Então, tinha lá um homem se fazendo carne, ou Deus fazendo um homem receber carne, pegou o homem do pó da terra e deu a ele o Espírito para ele se tornar alma vivente. Então, tinha um homem encarnado, tinha o pecado, apareceu o pecado. E aí você vai ver aqui, a gente progredindo na leitura, vai ver João dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante, lá no capítulo 3 do Gênesis, a gente viu o homem pecando. E o que aconteceu com o homem quando ele pecou? Deus providenciou para ele, para cobrir a sua nudez, pele de um cordeiro. Só que o cordeiro fazia o que com o pecado? Com a nudez do homem? Cobria, ele não tirava. João Batista agora diz: eis aí o cordeiro, não que cobre pecado, mas que tira o pecado do mundo. Vocês perceberam que propositalmente João está usando várias imagens do Gênesis para mostrar agora a vinda de Jesus? Vocês conseguiram entender essa relação? Até nas palavras, no princípio, Verbo, luz, água, Espírito. Vamos lá.
partindo dessa imagem que João está querendo nos relembrar, nós estamos diante de um cenário, a chegada de Jesus, a vinda de Jesus é assemelhada, é comparada ao início, à criação de todas as coisas lá no Gênesis 1. Então, vocês conseguem manter essa imagem aí na mente de vocês? Mantenham essas duas imagens, a vinda de Jesus e a criação, porque é proposital que João está fazendo isso, é proposital que ele está usando essas duas imagens. Então, pode passar o próximo, Diozinho, por favor? Algumas constatações que a gente vai chegar a partir desse capítulo de número 1, a partir dessas comparações que Jesus e que João está fazendo. Então, primeiro, Deus cria tudo por meio de Jesus. Então, tudo que Deus cria por meio de Jesus. Nós lemos aqui, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nada que Deus faz sem ser por meio de Jesus. E nada que precise ser feito se faz sem Jesus. Então, entenda uma coisa, tudo que Deus faz por meio de Cristo. E tudo que Cristo faz por meio da igreja. Deus se encarnou em Cristo. Cristo hoje está encarnado por meio da igreja. Ele está como um corpo místico, não é carne e osso, a não ser a nossa, mas somos o corpo de Cristo. Então olha que interessante, Deus cria tudo por meio de Cristo. Então se tem algo que nós não temos e precisamos, por onde virá? Ou de onde virá? Virá de Cristo, porque tudo se faz por meio de Cristo, amém? Partimos daí. Segundo, vocês entenderam que o Gênesis 1 é um capítulo triste da humanidade? O Gênesis 1 não, o Gênesis 3 é um capítulo triste da humanidade, porque até então, no jardim, nós experimentávamos em Adão, na criação, Adão e Eva, nós experimentávamos vida eterna. Não havia morte, não havia dor, não havia pranto, não havia choro, nem para nascer uma criança não havia dor. Tudo era perfeito. No pecado, na concepção do pecado, vem a morte. Havendo dado à luz o pecado gera a morte. Então, vocês conseguem lembrar que quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, Ele criou perfeito, mas a criação se corrompeu por meio do pecado e por causa disso nós experimentamos todo tipo de mal que a gente experimenta hoje, a gente experimenta por causa do pecado, porque o pecado entrou no mundo. Então olha que interessante, se João está fazendo questão de trazer a imagem da criação, do pecado, da queda, ali no capítulo 1 de João, ele está propositalmente fazendo uma ligação. Olha o que ele está dizendo para nós, a criação que morreu, que caiu em Adão, ela agora vai ser regenerada, ela agora vai ser restaurada em Cristo. Então, o que o pecado, por isso que ele está colocando os dois cenários um do lado do outro. Ele está dizendo assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que lá, quando Deus criou os céus e a terra, Ele colocou um homem no jardim. E esse homem trouxe o pecado para dentro. Agora, Deus não está mais criando a terra, mas Deus está recriando a terra, porque a terra que caiu por meio de um homem, ela é restaurada por meio de outro homem. No primeiro Adão, o pecado entra no mundo. No segundo Adão, o pecado sai do mundo. O primeiro Adão coloca o pecado no mundo. O segundo Adão é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então você consegue perceber essa relação? Que quando Deus cria o homem, logo em seguida o homem derruba, o homem cai, o homem estraga tudo. Mas quando Jesus agora vem e faz uma nova ou uma restauração da criação, agora o pecado está saindo do mundo. O primeiro Adão coloca o pecado no mundo, o segundo Adão tira o pecado do mundo, o primeiro Adão cai,
A criação cai em Adão. Em Cristo a criação é regenerada. Ela nasce de novo. Então olha que interessante. Quando Jesus, agora nosso terceiro ponto ali, quando Jesus encarna, que é o que o meu pai estava dizendo, ele se torna um corpo humano. Quando Jesus vem em carne e osso, é como se a criação estivesse recebendo um novo começo. Por isso que João faz questão de mostrar, lembra quando começou? Quando começou era perfeito. Mas lembra que estragou? Agora Jesus vem para ser de fato aquele que no princípio já era. Mas agora ele vem para se encarnar. E lembra que no princípio o homem, a criação revelava a glória de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse, olha, sejam férteis, multipliquem-se, dominem a terra. E à medida que o homem dominava e sujeitava a terra, e que manifestava a imagem e semelhança de Deus, ele manifestava a glória de Deus. Só que essa glória foi perdida no pecado. Aí o que João vai dizer? Ele se fez carne e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então a glória que o mundo perdeu no pecado, na queda, agora ela é restaurada ao mundo quando Jesus se faz carne. Então eu quero que você mantenha essas duas imagens, a imagem do Gênesis e a imagem da vinda de Jesus, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo. Jesus está restaurando todas as coisas, amém? Porque se ele faz todas as coisas, ele restaura todas as coisas. Então olha que interessante, Jesus encarnado é a revelação da glória de Deus que foi perdida na queda. E a luz de Deus que foi trazida ao mundo na criação e foi perdida na queda, ela vem de novo agora em Jesus. Nele estava a vida e a vida dele era a luz dos homens. Sabe o que aconteceu? É como se fosse assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O que Deus fez? Deus começou a colocar ordem. E o que ele fez para colocar ordem? Primeira coisa, disse Deus, haja luz. Quando o homem pecou, a luz foi embora. E aí nós começamos a viver em trevas. Começamos a viver perdidos. Começamos a viver escravizados. Começamos a viver sujeitos à nossa própria carne. Quando Jesus vem ao mundo, é como se Deus estivesse dizendo de novo, haja luz, acende a luz novamente. A glória que foi tirada, ela é restaurada em Jesus. A glória que era vista no princípio, mas não pôde mais ser vista por causa da queda, ela agora pode ser vista novamente em Jesus. A luz que se apagou na queda, ela agora é devolvida em Jesus. Ali no 4, o Deus que visitava os homens no jardim, agora não vem mais visitar os homens, vem habitar entre os homens. Sabe a diferença? Porque Deus no jardim o que ele fazia? Ele visitava o homem na viração do dia. Ele visitava Adão. E aí ele tinha um tempo de intimidade com Adão. Mas olha que interessante, que Deus visitava o homem no jardim, mas agora em Cristo ele não vem visitar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A palavra habitar, no original, é um verbo que quer dizer tabernacular. O que é isso? Tabernacular. É se fazer um tabernáculo, uma morada, uma casa. Então Deus não veio em Jesus simplesmente visitar o homem. Ele veio fazer uma morada. Uma morada permanente? Não, porque um tabernáculo não era permanente. Ele era transitório. Por que transitório? Porque não é aqui. Porque aqui é temporário, mas na eternidade será para sempre, amém? Por isso que ele não veio e fez um templo, ele tabernaculou, porque ele veio morar entre nós, mas não é de um jeito definitivo, definitivo é na eternidade, amém? Olha que poderoso isso. Então Jesus veio ser um tabernáculo, ele se tabernaculou, ele se fez um templo provisório,
porque ele se entregou até a morte, o corpo humano se desfez, mas quando esse tabernáculo, esse corpo humano se desfizer, temos um edifício preparado para o Pai no céu, preparado pelo Pai nos céus. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Essa ligação, amém? Olha ali que interessante. Quem aparece no versículo 15? João Batista. João Batista aparece. E João Batista aparece pregando uma mensagem que a gente não vê aqui no Evangelho de João, mas a gente já aprendeu semana passada que João foi escrito depois que todos os 3 evangelhos já estavam escritos e amplamente conhecidos. E o que estava acontecendo? Alguns irmãos estavam colocando João Batista em uma estima exagerada. Estavam começando a achar que João Batista era de fato um Cristo. E aí João escreve para mostrar, ei, não. Vocês estão entendendo errado. João Batista disse, eu não sou o Cristo. E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista era uma: arrependei-vos, 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 porque o reino dos céus está próximo. Aí as pessoas mandam homens lá para saber quem João Batista é. E João Batista diz, olha, eu não sou o Cristo. Ele faz questão de assumir, eu não sou o Cristo. Só que aí eles perguntam, então quem você é? Quem você diz que você é? Como você se define? E aí João Batista usa as palavras do profeta Isaías. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, do Salvador. Então olha que poderoso. Quando você tiver que se definir, faça como João Batista. As pessoas chegam e começam a dizer, você é Elias? Ele fala, não. Você é Moisés? Não. Você é um profeta? Não. Quem você se diz ser? E ele se define de acordo com a palavra de Deus. Então aqui tem uma coisa interessante. Não deixe que o modo como as pessoas se referem a você te defina. Porque vai chegar gente que vai chegar para você e vai falar, você é lindão, você é feião, você é bom, você é ruim, você não vale nada, você vale muito, você é isso, você é aquilo. As pessoas vão dizer muita coisa, mas João Batista não deixa nada do que dizem definir quem ele é. Ele deixa a palavra de Deus definir quem ele é. E ele diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz. Eu sou a voz do que clama no deserto. E ele vem pregar uma mensagem de arrependimento. Por que ele vem pregar uma mensagem de arrependimento? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, e a voz diz, prepare o caminho para o Senhor. Prepare o caminho para o Salvador. Por que ele usa essa expressão? Vocês já tiveram curiosidade de saber isso? Olha que interessante. No Oriente, os terrenos eram muito acidentados. Eram muitos montes e vales. Então, quando um rei ia visitar um determinado país, antes do rei ir, olha o que acontecia, ia uma comitiva para aplanar o caminho, para o rei não ter uma viagem desconfortável de sobe e desce. Porque um rei não podia ficar andando num sobe e desce. Então ia uma comitiva que preparava o caminho para o rei. Aplanava o caminho, ou nivelava o caminho, para não ter sobe e desce. O que João Batista... Não era carro com amortecedor, não, era carroça. Eles iam em animais. Aí olha que interessante, João Batista diz, eu sou aquele que vai na frente do rei e vai nivelar o caminho para o rei. E o que eu aprendi? Que a mensagem de João Batista nivelava o caminho para Deus. Por quê? Sem arrependimento, céus e terra não podem se relacionar. O arrependimento é o método ou é a forma de nivelar a ação de Deus à ação dos homens.
Deus não vai fazer nada em nós se antes não houver arrependimento. O caminho que se prepara para a ação de Deus é o arrependimento. Então, quando João Batista vem pregar o arrependimento, ele vem falar, nivelem o caminho para Jesus passar. João Batista vem para trazer essa preparação, para fazer esse aplanamento, esse nivelamento de corações, para que céus e terra possam se relacionar novamente. Agora, olha que interessante, pode passar o próximo, Joe? Vocês concordam, e nós vamos ter batismo aqui domingo, né? Olha que legal. Todos que estão aqui que já se batizaram, sabem o que significa batismo. Batismo significa sepultamento. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse aqui é o ponto-chave do nosso entendimento. Batismo quer dizer sepultamento. Por que João faz questão de trazer essa figura de João, o Batista, aquele que batizava? E por que João Batista está nos 4 evangelhos, ali no início, preparando o caminho do Senhor? O que tem de significado em tudo isso? Por que João Batista está aqui nesse momento? Olha que interessante. Nós sabemos que o batismo significa sepultamento. Amém? Nós entendemos que em Gênesis 1, Deus criou o homem. Em Gênesis 3, o homem morreu. Mas esse homem foi sepultado? Não, ele ficou andando morto por aí. Ele ficou apodrecendo por aí. A humanidade morreu em Adão e ela foi apodrecendo de lá até a vinda de Jesus. Quando Jesus é batizado, ele é batizado por causa dos seus pecados? Não, porque ele não tinha. Por que ele se batiza? Ele estava representando quem no seu batismo? Ele não estava se representando, ele se fez carne. Ele veio como carne e osso, como ser humano. Então sabe o que ele estava fazendo quando ele foi se batizar? Ele estava sepultando a velha criação. Ele estava sepultando a humanidade. Se o batismo é sepultamento do pecador e Jesus não havia pecado, Jesus não tinha pecado, ele estava sepultando uma criação. E por que João faz questão de trazer todos os elementos de Gênesis para o Evangelho de João? Porque ele está dizendo, sabe a criação que pecou e morreu? Jesus enterrou ela. Mas o batismo não significa só sepultamento, ele significa sepultamento e renascimento. Porque quando você desce as águas do batismo, você é sepultado, mas quando você sobe das águas do batismo, você tem um simbolismo de que você nasceu de novo. O que Jesus estava fazendo com a humanidade? Ele estava sepultando a velha humanidade, estava dando nascimento, dando luz a uma nova humanidade chamada igreja. Então, ali naquele momento, a velha criação está sendo sepultada e naquele momento a nova criação está vindo à luz. Por isso que João faz questão de mostrar o Gênesis, porque ele está dizendo tudo que foi perdido no Gênesis foi restaurado no batismo de Jesus. Se a humanidade morre em Adão, a humanidade nasce em Jesus. Se o primeiro Adão traz morte para o mundo, o segundo Adão traz vida e vida para sempre para o mundo. Se o primeiro Adão coloca o pecado no mundo, o segundo Adão, o Cordeiro, morre para tirar o pecado do mundo. Se tudo é perdido lá no Gênesis 3, tudo é reconquistado no batismo de Jesus. Olha que poderoso. Jesus vem ao mundo. O mundo está tendo um novo começo. Tudo tem um novo começo em Jesus. E olha que interessante, vocês lembram da criação? Isso aqui é demais, gente. Vocês lembram da criação? O que tinha na criação? Presta atenção nisso aqui. O que tinha na criação? Tinha Deus, amém? Tinha as águas, tinha o Espírito sobre as águas e tinha a palavra. Amém? Como Deus criou o mundo? Deus, as águas
o Espírito e a palavra. O Espírito estava pairando sobre a face das águas. Deus criou tudo dessa forma. Amém? Agora imagine o batismo de Jesus. Quem está lá? Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado. Quem está pairando sobre as águas? O Espírito vem na forma de uma pomba e está lá sobre Jesus. Quem está lá na face das águas? O Verbo. Jesus sendo batizado. Sabe o que estava acontecendo no batismo? A velha criação estava morrendo e a nova criação estava nascendo. Deus estava refazendo todas as coisas em Jesus. Aleluia. Olha, eu estou até arrepiado com isso. Quando a gente tem aquela figura do batismo, não é um mero ritual que está sendo cumprido. É Deus refazendo todas as coisas, tudo que foi perdido, todo o pecado, toda a mancha que o pecado trouxe para o mundo, Jesus está restaurando na sua vinda. Naquele momento, por isso que João Batista tem uma importância tão grande, porque ele vem preparar o caminho para esse momento. Jesus vem refazer todas as coisas. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Não importa o que se desfez, não importa o que se perdeu, Jesus faz novas todas as coisas. Não importa como você está, como você chegou aqui, como está a sua vida, Jesus faz tudo novo. Em Jesus tudo se faz novo. Jesus refaz todas as coisas. A criação é refeita em Jesus. E aí a gente tem uma boa notícia, que o mundo está do jeito que está por causa de quem? Do pecado. Do pecado de Adão. Aí fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? É porque eu estava dentro de Adão. E você tem problema com isso? Você quer falar assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, porque não fui eu, foi Adão? Você quer falar assim? Porque tem gente, esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falou isso para mim. Por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? E aí, a gente tem uma mentalidade individualista, né? A gente se vê como um indivíduo. E aí, para nós é fácil pensar assim, se foi Adão que pecou, por que eu tenho que pagar? Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando você faz parte de um país, se o governante declara guerra contra um determinado país, você pode não ter desejado isso, e nem ter votado no presidente, mas se ele declarou guerra, o país todo está em guerra, e você está em guerra. Se a lei foi aprovada, você pode não ter aprovado, mas se a lei foi aprovada, ela vale para você, porque quem te representa decidiu daquele jeito. É a mesma coisa, se Adão nos representava e ele decidiu pecar, todos nós estamos debaixo do pecado, porque quem nos representa pecou. Só que isso é uma má notícia, não é? Não, isso é uma boa notícia, porque se o pecado de Adão vale para você, e você tem que aceitar que o que outra pessoa fez tem poder na sua vida, a boa notícia é que você também não obedeceu do jeito que precisava e não morreu por causa dos seus pecados, mas Jesus morreu. E se o pecado de Adão valeu para você, a salvação que há em Jesus e a morte de Jesus e a obediência de Jesus também vale para mim e para você. Aleluia. Aí você fala assim, mas eu não fiz nada para ter merecido a morte e o inferno, foi Adão que fez. Mas você também não fez nada para ter merecido o céu, foi Jesus que fez. E se você não aceita que Adão fez no seu lugar, você também não pode aceitar que Jesus fez no seu lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Diz que aonde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, ó, se em Adão você morreu e você não tem como negar isso, você também não fique triste, porque em Jesus você viveu, e Jesus é muito maior do que Adão, porque se o primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão traz vida e vida com abundância. Aleluia. É isso que está dizendo lá no batismo de Jesus. Sabe o que Adão trouxe de ruim? Jesus desfez e trouxe tudo novo. Aleluia. Tudo se faz novo. Sabe outra coisa que aconteceu no batismo de João?
ou no batismo de Jesus, quando João está batizando, Lucas vai descrever e Marcos vai descrever que quando Jesus estava sendo batizado, o que aconteceu com os céus? Se abriram. Você concorda que na criação, quando Deus criou o homem no jardim, céus e terra estavam abertos? Deus visitava o homem, Deus andava, o homem se relacionava face a face com Deus, céus e terra estavam abertos. Quando o homem pecou, o homem foi expulso do jardim, Deus colocou anjos para guardar o jardim, e sabe o que aconteceu ali? Céus e terra fecharam. Interessante que quando o homem peca, os céus e a terra fecham. Mas quando Jesus vai dar início a tudo novo, está lá Deus, está lá a palavra, está lá as águas, está lá o Espírito Santo e os céus se abrem. Aleluia! Jesus abriu o céu de novo. Oh, aleluia! Os céus não estão mais fechados, porque quando Jesus fez tudo novo, céus e terra se abriram, ou os céus se abriram para a terra. Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Então eu tenho uma boa notícia. Diz lá em Lucas capítulo 3, verso 21, em Marcos capítulo 1, verso 9, que os céus se abriram. E não disse de lá para cá que eles se fecharam de novo. Os céus que se abriram por causa de Jesus estão abertos para nós até hoje. Ele abriu definitivamente os céus. Oh, aleluia. Só tem uma coisa que está diferente do Gênesis para aqui a descrição de João. Vocês repararam que ele não falou de jardim nenhuma vez? Ele só falou de deserto. João Batista estava pregando onde? No deserto. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. O lugar mudou. Era um jardim, virou um deserto. Quando Jesus vem, não tem um jardim, tem um deserto. Mas quando Jesus vai, não tem um deserto, tem um jardim. Porque é a última cena de Jesus, onde ele é sepultado, onde ele é traído, e onde há um túmulo na pedra, aquele lugar era um jardim. Porque Jesus veio em um deserto, mas foi em um jardim, porque o propósito dele era nos colocar de volta no jardim, com os céus abertos e sem pecado. Não mais uma roupa de cordeiro para tirar, para cobrir o pecado, mas agora um cordeiro que foi morto para tirar de vez o pecado do mundo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O evangelho é comparado a uma semente. O que vai plantar? O que essa semente vai plantar? O jardim de novo, aleluia. O evangelho é a semente da plantação do jardim da intimidade, onde o homem convive com Deus em harmonia, aleluia. Aleluia. Sabe que quando vão procurar Jesus, eles confundem Jesus, sabe com quem? Com o jardineiro. Por quê? Porque Jesus é de fato o jardineiro, que vem plantar um jardim onde o homem volta a se relacionar com Deus em intimidade, sem medo, sem temor e sem pecado. Aleluia. Vamos lá, vamos prosseguir. Jesus vem, aí no 8º ponto, Jesus vem restaurar a ordem. Jesus vem restaurar a ordem, e era isso que ele fez no princípio. No princípio a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos, uma bagunça. O que Jesus fez? Restaurar a ordem da criação. No capítulo 1 de João, verso 17, ele diz, olha que interessante, capítulo 1, 17. Pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. João vai fazer esse paralelo toda hora do que tinha na velha criação e do que tem na nova criação. A velha criação tinha a lei, a nova criação tem a graça e a verdade.
A velha criação tinha uma água de cerimônia. A nova criação tem um vinho novo. Capítulo 2 nós vamos ver. Ele vai fazer toda hora esse paralelo. Olha o que tinha na velha criação. Na velha criação tinha a água do poço de Jacó. Capítulo 4. Na nova criação tem, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Na velha criação, a gente tinha o velho nascimento, que você entra no ventre da mãe e sai de lá. Na nova criação, Jesus vai dizer a Nicodemos, esse nascimento não é um nascimento da carne, é da água e do Espírito. E aquele que nascer de novo vai entrar no reino de Deus, vai ver o reino de Deus. Nessa velha criação tinha o maná no deserto. Na nova criação tem o pão que desce do céu, o pão da vida, que é o nome da nossa igreja. Aleluia. Aleluia. Jesus vem restaurar a ordem da criação. A ordem da criação é: o que tem em Jesus é melhor do que qualquer coisa que tenha nesse mundo. Pode passar o próximo, Josinho, já vamos acabar já. O Evangelho de Cristo é a semente do jardim que o homem perdeu, plantada no deserto da solidão que o pecado gerou. 10º, o Cordeiro que cobriu o pecado da humanidade em Adão, vem em Cristo para tirar o pecado da humanidade. Jesus não vem passar maquiagem no pecado. Jesus vem tirar o pecado de nós. Jesus não vem deixar uma imagem mais bonita. Jesus vem mudar a essência. Jesus não vem mudar por fora. Jesus vem mudar por dentro. Jesus vem fazer um novo nascimento na humanidade. Então, tudo até Jesus era para reparar um erro. Tudo a partir de Jesus ou em Jesus não é para reparar um erro, é começado do zero, é novo começo. Então não é mais para aliviar a culpa, não é mais por culpa, agora é um novo nascimento, não tem mais culpa, não é mais por lei, é por graça e verdade. Agora, para a gente encerrar, eu quero que vocês lembrem comigo de Gênesis, capítulo 28, verso 17. Então nós estamos vendo aí uma relação entre o Gênesis e João 1. Gênesis, capítulo 28, do 12 ao 17. Vocês vão lembrar de uma história que aconteceu com Jacó. Jacó teve um sonho. Capítulo 28 de Gênesis, do 12 ao 17. Jacó teve um sonho, dormiu com a cabeça numa pedra. E enquanto ele dormia, ele sonhou com uma escada. Amém? Jacó estava dormindo e ele teve um sonho. Sonhou com uma escada que ia da terra para o céu. E ele viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor. Então imagina a cena, hein? Jacó dorme, tem um sonho, ele vê uma escada gigantesca, né? Porque é uma escada que dava acesso da terra para o céu. E nessa escada, no topo da escada estava o Senhor, Deus. E os anjos subiam e desciam por essa escada. Aí, no capítulo 28 ainda, versículo 13. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que você vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar. E não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar! Não é outro senão a casa de Deus, Betel, a porta dos céus. Nós estamos fazendo uma relação entre o Gênesis e João 1. Agora eu quero que você vá para João 1 e veja lá o finalzinho de João 1.
João capítulo 1, verso 40. João 1, a partir do verso 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Deus, ou verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro, ou seja, em quem não há dolo. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus. Qual é o propósito mesmo do Evangelho de João? Provar que Jesus é o Filho de Deus, Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá a partir de agora coisas maiores do que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha essa história aqui. Olha que coisa. Quando Jacó teve um sonho, o que ele viu? Uma escada. No topo daquela escada quem estava? Deus. O que tinha nessa escada? Anjos subindo e descendo. E aí quando ele acorda, ele tem a seguinte constatação: esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Jesus, agora, quantos mil anos depois, pai? De Jacó? Quase 2000 anos. 2000 anos depois. 2000 anos depois, Jesus se encontra com um camarada chamado Natanael. Aí, Jesus olha para Natanael e fala assim: aí está um verdadeiro filho de Israel. Um homem que não tem dolo, um homem íntegro. Aí ele fala assim: olha, realmente, você é filho de Deus. Mas antes disso ele fala um negócio interessante. Jesus fala assim: eu te vi debaixo da figueira, antes de você ser chamado por Filipe. Antes de Filipe chamar você, eu te vi debaixo da figueira. E aí a gente às vezes tem a impressão de que Filipe estava lá, ou Natanael estava lá debaixo da figueira comendo um figo. E aí o Filipe chegou e falou assim: vamos ali conhecer Jesus? Mas a tradição diz que não foi isso que aconteceu. A tradição diz que Natanael era contemporâneo de Jesus. E vocês lembram que quando Jesus nasceu, houve uma perseguição. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E sabe o que a tradição diz? Que a mãe de Natanael, para ele não ser morto, escondia ele em uma figueira. E aí ela falava o seguinte, isso é tradição, tá gente, não está na Bíblia. Ela falava o seguinte: que o Messias guarde essa criança, que o Messias proteja essa criança, que o Messias olhe para essa criança. Aí quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus fala assim: antes de Filipe te chamar, eu estava te olhando lá debaixo daquela figueira. Aleluia. Eu estava te guardando quando você era um bebê. Quando você nem entendia nada, eu já estava cuidando de você. Antes de você ser uma forma informe para nós agora, eu já te conhecia. Antes de você aceitar Jesus, eu já estava te olhando, eu já estava te guardando. Isso é poderoso demais, né? Mas aí, isso daqui eu não sei se aconteceu ou não. O que aconteceu agora, aconteceu mesmo. O que eu vou te falar agora aconteceu. O Natanael olha para ele e fala assim: você é realmente o Filho de Deus. Aí ele fala assim: mas por que eu estou te falando isso? Você acha que eu sou o Filho de Deus? A partir de agora você vai ver uma coisa muito mais poderosa. Você lembra do Gênesis? Lembra do Gênesis? Você lembra que Jacó teve um sonho? E Jacó teve um sonho que tinha uma escada. E nessa escada, os céus e a terra estavam conectados. E os anjos de Deus subiam e desciam sobre essa escada. E esse lugar era chamado de casa de Deus, porta do céu. Deixa eu te falar uma coisa. A partir de agora você vai ver os anjos descendo e subindo. E os céus e a terra estão em contato. Os céus e a terra estão juntos, mas não tem uma escada. Olha o que o texto diz. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que tem de diferente? Lá para Jacó tinha uma escada.
para Natanael tem Jesus. O que ele está dizendo? Eu sou a escada que conecta os céus e a terra. Aleluia! Eita Deus! Ele está dizendo assim, agora os céus e a terra não estão mais separados, os anjos que antes ficavam guardando o céu, você lembra que tinham anjos protegendo o jardim para ninguém entrar? Ele falou, ei, agora esquece esse negócio de anjo com espada flamejante, porque o anjo já feriu aquele que havia de entrar. Ele entrou, abriu a porta, agora céus e terra estão juntos. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, os céus abertos, e agora nós somos esses que estão na casa de Deus, em Betel, e os anjos de Deus subindo e descendo, e a gente agora tendo o privilégio de ver os anjos subindo, levando as nossas necessidades, os anjos descendo, trazendo a resposta de Deus, e quem está no meio? Jesus Cristo de Nazaré, e os céus estão abertos, e quem está lá no topo? Deus, o nosso Pai, aleluia. Então, o que a mensagem de João 1 quer trazer para nós? Tudo que foi perdido no jardim foi reconquistado em Jesus. Tudo que foi desfeito, toda a obra do mal, toda a obra do pecado foi desfeita em Jesus. Os céus que estavam fechados se abriram. E agora, nós que não tínhamos mais acesso a Deus, temos acesso a Ele. Mas qual é o preço disso? E aí eu quero que a gente ore agora, entendendo isso. Quando a gente começou o estudo, meu pai citou o versículo que é o chave para isso. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, ou seja, que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem acesso ao céu? Os filhos. Quem são os filhos? Aqueles que creem em seu nome. E aí, essa semana, no domingo, a gente estava estudando aqui sobre dízimo e tudo mais, né? E meu pai falou uma coisa interessante. Ele disse, olha, tem um problema seríssimo que essa teologia errada vendeu para as pessoas, é que para você ser filho de Deus, você precisa dar alguma coisa. Você precisa pagar. Então, as pessoas já vêm com a seguinte imagem, então, eu tenho que, se eu quiser ser filho de Deus, eu tenho que dar 10%. E a realidade é que para ser filho de Deus, não tem que dar. Para ser filho de Deus, tem que receber. O grande pecado que leva uma pessoa para o inferno, não é não ter dado alguma coisa, é antes não ter recebido. Porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberem. E como que a gente recebe? A gente recebe crendo. Crendo. Qual é o propósito de João? Creiam que ele é o Filho de Deus. E crendo, recebam a vida eterna. Só que crer, a gente tem a seguinte impressão. Crer é você segurar alguma coisa. Crer não é segurar. Crer não é o que eu faço. Crer é o que eu deixo ele fazer. Crer não tem a ver com fazer. Crer tem a ver com se entregar. Não é que eu tenho que entregar alguma coisa. Crer não é entregar alguma coisa. Crer é se entregar. Por que você se entrega? Porque você recebeu a Ele. Aí, aqui eu quero encerrar esse estudo de hoje. Sabe qual é o caminho para a gente ter acesso a essa porta, para a gente ter acesso a essa escada, para a gente ter acesso ao céu, para a gente ter intimidade com Deus? Você não tem que dar nada, você só tem que receber. Eu quero que você, e não é receber bens, eu quero que você receba agora. Receba o quê? Não é o quê, é que você receba quem? Eu quero que você receba Jesus Cristo. E aí você fala assim, mas eu já aceitei Jesus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de receber Cristo como o Senhor da sua vida. E Ele tomar conta de você totalmente. E à medida que Ele toma conta de você, da sua velha natureza,
uma nova natureza se abre para você, um novo lugar se abre para você, e agora tem uma nova vida esperando você. Amém? Então, eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos agradecer a Deus. E agora nessa oração, eu quero que você tenha um sonho igual o de Jacó. Aleluia. Eu quero que você coloque sua cabeça numa pedra agora. Você tem o privilégio de ouvir o que o Natanael ouviu. Ei, você entendeu quem Jesus é? Você quer se entregar para Ele agora? Eu não estou perguntando se você já aceitou Jesus ou não. Não é um apelo para quem quer aceitar Jesus. É um apelo para quem quer receber tudo que Jesus tem, amém? Você entendeu que tudo que foi perdido lá no jardim foi reconquistado em Jesus, amém? Você quer receber Jesus e tudo que Ele é, tudo que Ele tem? Então, se você quer receber a vida de Jesus, se você quer receber a luz de Jesus, se você quer receber tudo que Jesus é e tudo que Jesus tem, faça isso agora, receba. Eu quero que você diga: Senhor Jesus, eu te recebo. Eu recebo a tua vida dentro de mim. Eu recebo a tua luz dentro de mim. Eu recebo o que o Senhor veio trazer. Eu recebo a vida que o Senhor veio trazer para mim. Ei, eu abro mão de tudo que eu tenho vivido, para viver tudo que o Senhor tem para mim, toda a vida que o Senhor tem para mim. E agora, Jesus vai dizer para você assim: ei, os céus estão abertos. Os céus estão abertos, há uma escada e essa escada se chama Jesus de Nazaré, e por ela você tem acesso ao trono da graça, e por ela você tem acesso à glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho de Deus, unigênito, o revelou a nós.